Bem-vindos ao meu podcast. Vou falar-vos sobre o documentário 1959, The Year That Changed Jazz. O documentário fala sobre 4 álbuns de jazz muito importantes que saíram em 1959 e que mudaram o jazz até os dias de hoje. Os álbuns são o Kind of Blue, do Miles Davis, o Hum, do Charles Mingus, o Time Out, do Dave Brubeck e o The Shape of Jazz to Come, do Ornette Coleman. Vou começar por falar-vos sobre o Kind of Blue. O álbum foi lançado a 17 de agosto pela Columbia Records, uma das editoras discográficas mais antigas que ainda continua ativa. O álbum foi gravado tanto em mono como em estéreo na 30th Street Studio, em Nova York. Este é um dos álbuns mais icónicos do jazz, continuando até aos dias de hoje a atrair muitas pessoas ao jazz. É aquele tipo de álbum que toda a gente conhece ou já ouviu. O álbum foi gravado em apenas 7 horas e não com a intenção de gravar um clássico que mais tarde se tornou. O álbum é certamente definido pelo som hip do trompete do Miles Davis, onde sugere belas respirações, notas longas e não tanta quantidade de notas que se toca por compassos, mas a escolha das notas a usar por cima da harmonia. O uso de uma nota específica que te faz dizer wow e que muda a percepção do acorde por trás. É talvez por esta razão que Miles e este álbum em específico sejam tão conhecidos a um vasto público e agrada a muita gente. Teve grande impacto na comunidade de jazz por ser um dos pioneiros do jazz modal. Passando para um tema modal, é um tema que sugere uma linha de pensamento mais ligada aos modos de uma escala, como o modo dórico, mixolídio ou frígio, e a priori não tem propriamente uma progressão nem resoluções típicas de um tema tonal. É um tema onde se pensa mais pela cor do acorde e não existe propriamente uma hierarquização dos acordes, o que torna difícil pensar nesses temas por graus de uma tonalidade como num tema modal. Um exemplo de tema modal é o So What do álbum Kind of Blue, onde os As da estrutura são apenas o acorde Ré menor e o B é o acorde Mi bemol menor. Neste caso, o Miles não está a pensar naquele acorde como o 6º grau de Fá maior. Ele está a pensar naquele acorde como uma cor. Está a pensar em termos modais. A cor sugerida é Ré dórico. Este é um bom exemplo porque demonstra que não houve qualquer tipo de preparação para mudar de tonalidade. Ora estamos em Ré menor como uma cor, ora estamos em Mi bemol menor, no B. A beleza de muitos temas de jazz é que nem tudo tem de ser mencionado. É a escolha do improvisador de escolher a cor do acorde. Um Ré menor tanto pode ter a cor de éolio, frígio, dórico ou nenhuma delas. Um tema também pode conter características tonais como modais. Um bom exemplo é o tema Beatrice, do saxofonista Sam Rivers. Este tipo de harmonia modal existente no álbum influenciou vários músicos como o pianista Herbie Hancock, o grande saxofonista Wayne Shorter, com temas belíssimos e harmonias pouco usadas, mas extraordinárias e coerentes numa perspectiva mais avançada. O saxofonista Joe Anderson e, das gerações mais novas, o pianista Tigran Amazian e a dupla Domi e J.D. Beck. Passando para o Time Out, o álbum foi composto por Dave Brubeck, um pianista de jazz com uma forte presença da música clássica. A característica do álbum é que cada faixa tem uma time signature diferente. Este álbum foi muito inovador para a época. Brubeck demorou anos a escolher o quarteto que ele queria e que acabou por gravar o álbum. Na bateria tínhamos Joe Morello, que ao princípio não se sentia muito feliz ao entrar numa banda dominada pelo Brubeck e pelo saxofonista Paul Desmond. Ele sentia que a banda iria ser a banda de Brubeck featuring Paul Desmond e o resto das pessoas não seriam nada. Com isto, Brubeck decide dar um solo de bateria na primeira noite que ele ia tocar, a Joe Morello, para não haver discussões. Houve uma grande polémica em relação ao quarteto. Certas pessoas na comunidade de jazz acusaram Brubeck de ser um racista e um vendido que diluiu a música de pretos para consumo massivo. Brubeck conseguiu chegar a um novo público que outros artistas de cor não tinham acesso, o que tornou certas pessoas chateadas com ele. Em certas universidades do sul dos Estados Unidos não deixavam o quarteto tocar com a presença de Eugene Wright, o baixista do quarteto, que era negro.
Certo dia, o diretor de uma universidade não os deixou tocar com o baixista. Brubeck disse que nesse caso não iria tocar. Entretanto, os alunos da universidade começaram a fazer muito barulho porque queriam ver o espetáculo. O diretor ficou preocupado e deixou-os tocar com as condições de que Eugene Wright estivesse atrás do palco para não conseguirem ver bem. Na segunda música, o microfone de Eugene estragou-se, então Brubeck emprestou o seu microfone e deixou o celular à frente do palco. No documentário, Brubeck diz que aquela noite foi incrível e que o público estava ao rubro. Passando para o álbum Aham, de Charles Mingus. O baixista Charles Mingus foi um músico que gostava muito de compor, compôs para big bands e era muito bom a compor vozes para sopros. A sua imagem de marca nos seus temas é a parte mais virada para a composição e arranjos. E o álbum também o descreve muito bem. Um tema que descreve a vida do grande compositor é o tema Self-Portrait in Three Colors deste álbum. É uma peça muito bonita e sem solos. Mingus dizia que ele tentava através da sua música exprimir o que ele era, e a razão pela qual era tão difícil era porque ele estava sempre a mudar. Mingus também dedicava certas músicas a pessoas que ele admirava. O tema Goodbye Porcupine Hat do álbum é dedicado ao saxofonista Lester Young. Mingus ficou tão afetado pela sua morte que decide honrá-lo com um tributo musical. Lester Young era conhecido por usar um chapéu muito característico, daí o nome da música. O tema Jelly Roll também é um tributo ao fabuloso pianista Jelly Roll Morton. Mingus também esteve ligado à política. A música Fables of Fabulous foi escrita como um protesto direto ao político Orval Faubus, que não permitia a imigração. A música inicialmente tinha letra, mas a sua label não deixou ser lançada. A versão do álbum não tem letra, mas conseguiríamos certamente arranjar uma versão com letra onde é o próprio Mingus a cantar no YouTube. Por fim, vamos ao álbum fantástico de Ornette Coleman, com um título audacioso, The Shape of Jazz to Come. No quarteto temos Ornette Coleman no saxofone, Don Cherry no trompete e corneta, Charlie Haddon no contrabaixo e Billy Higgins na bateria. O álbum tem uma sonoridade nova, que não foi muito bem aceito por certas pessoas na época e criticado até aos dias de hoje. É um álbum de free jazz, onde dá-se maior importância ao som do grupo. Os temas do Ornette Coleman costumam ser uma melodia tocada por todos os instrumentos, com vozes ou registros diferentes dos instrumentos, a improvisação livre e de volta à reposição da melodia. O conceito de acordes e harmonia é totalmente diferente do que vinha no mundo do jazz anteriormente. Esta música também tem uma forte ligação política, onde se expressa o fim do jazz capitalizado pelos brancos e devocionado às grandes massas comerciais para a ideia raiz originária da música africana. Ornette Coleman tinha uma particularidade que outros saxofonistas não tinham. Ele usava um saxofone de plástico. Ele não tinha dinheiro para comprar um saxofone de metal, foi por isso que o comprou. O seu som icónico é parcialmente devido ao seu saxofone. O seu som de saxofone também era muito característico. No seu quarteto, a inexistência de instrumento harmónico traz uma abertura enorme no âmbito harmónico para os solistas. Este conceito solar sem harmonia pode ser desafiante, mas também traz perspectivas diferentes de execução. Tanto podemos delinear bem a harmonia com notas do acorde, como em standards de jazz, mas também podemos mudar a perspectiva em relação à nota que o baixo estiver a dar. A nota do baixo pode representar possibilidades infinitas de harmonia e acordes. É nesta altura que também surge o conceito de harmolodia. Ornette demorou algum tempo a encontrar o seu quarteto. Ele decide escolher músicos jovens que ainda não tinham as mentes fechadas, mais moldáveis e com maior facilidade de compreender a sua música. Para concluir, estes 4 álbuns são inovadores e razoavelmente fáceis de ouvir. Foi por isso que se tornaram em clássicos e intemporais. Continuam com um som fresco e novo até aos dias de hoje. E com isto dou o meu podcast por terminado. Espero que tenham gostado.